nas redes sociais, e como mais um ano passou, às vezes nós esquecemos que muita gente continua a sofrer, e a pergunta que surge é: como é que Deus permite isto? Como é que Deus permite isto? Como é que Deus permite este sofrimento de inocentes, principalmente crianças, famílias destroçadas? Podes passar? Porquê é que Deus permite isso? Então vamos pensar um pouco sobre isto nesta tarde. Esta grande lista de acontecimentos terríveis deixa sempre esta pergunta dentro do nosso coração, não é? Porquê é que Deus permite o sofrimento? Esta pergunta é tão drástica, tão séria, que grande parte dos nossos colegas que não são cristãos fazem. Se tu estás aqui nesta noite, certamente muitas vezes já te questionaste, já te perguntaste a ti próprio: porquê é que Deus permite o sofrimento? Porquê é que Deus permite que a minha família passe por situações, ou que eu passe por uma situação? Principalmente quando nos bate à porta. Podes passar o slide? Quando nos bate à porta, e se esse sofrimento chega dentro da nossa própria casa, da nossa família, praticamente nós vemos que todas as famílias já foram afetadas por grandes tragédias. E esse sofrimento é transferido do contexto familiar para a nossa história. Faz parte da nossa história esse sofrimento. Faz parte da nossa história perdermos alguém. Uma família, por exemplo, de agricultores que de repente perde o filho, que esperava que fosse ele que continuasse o negócio. Um acidente trágico que acaba com a vida de uma cantora tão famosa que tinha tanto para dar. Um acidente que acontece no trabalho e um pai de família de repente perde condições para sustentar a sua própria família. Um cancro que ataca uma família, de uma hora para outra, uma mãe é confrontada com um diagnóstico de cancro e tenta através da ciência, através da medicina, melhorar, e toda a família espera que a mãe possa ser salva através de uma operação, e ela é sujeita a essa operação, mas no final o cancro vence e o pai fica sozinho com os filhos à beira do túmulo da mãe. Mais ninguém naquela família pode acreditar. Olha para aquela imagem, olha para aquele caixão e pergunta: Deus, será que Deus existe? Se Deus é amoroso e ama-me, será que existe um Deus lá no céu? Como é que pode situações tão sérias alcançar pessoas inocentes, pessoas que nós pensamos que não merecem? Então isto gera uma desilusão, gera um espanto, e tanta gente fica sem palavras ao tomar conhecimento de relatos tão dramáticos que acontecem e aparecem todos os dias no jornal. Por exemplo, eu estava a ler uma notícia: um pai atirou no filho de 1 ano. Num drama familiar numa cidade da Europa, um pai de família de 33 anos matou seu próprio filho, e os resultados preliminares das autoridades mostram que o próprio marido disparou os tiros. Quando o promotor público se apresentou diante do povo para explicar, disse que aquele homem vivia separado da sua família. Ele não apenas matou no filho, mas depois mata a esposa e acaba por dar um tiro na própria cabeça. Acontecimentos desses tipos são notícia, principalmente em alguns canais, então, que são muito favoráveis a este tipo de notícias. Mas este tipo de notícias tornam-se mais sérias quando é no nosso prédio, ou pior ainda, quando é na nossa casa. Eu não sei o teu passado, eu não sei a tua história. Deus conhece o teu passado e Deus conhece a tua história, e Deus conhece as perguntas que tu tens no teu coração. Porquê é que Deus permite isso? Porquê é que Deus permite a um pai que supostamente devia de amar e proteger a família acabar por matar uma criança inocente, e a sua marido e a sua esposa e a sua própria vida? Então é muito importante, diante da dimensão pessoal daquilo que nós vemos e ouvimos, esta pergunta surge quando esta catástrofe que acontece na humanidade, olhamos para aquilo como o pastor Eliseu falava na semana passada, que está a acontecer no Rio Grande do Sul, pessoas que ficam sem nada. Porquê é que Deus permite isto? Qual é o sentido da vida? Podes passar? A pergunta porquê é que Deus permite isto está diretamente ligada ao pensamento. Se realmente existe um Deus bom, um Deus amoroso, como é que Ele permite estas coisas de acontecer? É impossível Deus ser bom. Um Deus amoroso que vive lá no céu, um Deus de amor que vive lá no céu, como é que Ele pode deixar acontecer tanta dor desnecessária? Como é que essa dor atinge às vezes os nossos próprios corações? Este pensamento pode surgir e gerar outros pensamentos dentro do nosso coração. Como é que Deus, que é o bem, como é que Deus permite o bem e o mal ao mesmo tempo? Alguns até dizem, e alguns que estão aqui podem pensar, se calhar Deus não existe. Se calhar Deus não existe. Vivemos num universo que foi criado no acaso, tudo aconteceu, tudo está no acaso. Alguns podem pensar, na nossa escola, muita gente diz-nos isso diariamente:
Deus não existe. E esta pergunta surge sempre: se Deus existe, por que é que Ele permite então o sofrimento de inocentes? Podes passar. Sabem, estas perguntas já existiam há muito tempo atrás. São perguntas que já vêm do tempo antigo. Um dos livros mais antigos da Bíblia, o livro de Jó, a Bíblia dedica um livro inteiro a este tema. E quando nós olhamos para o livro de Jó, nós percebemos que de uma forma sincera, Jó amava a Deus e, no entanto, ele perdeu todas as coisas. Ele era um homem inocente, mas uma série de acidentes e fatalidades levou os seus bens, levou o seu gado, levou os seus filhos, que todos morreram num furacão que derrubou toda a sua casa. E Jó fica ali e de repente uma doença começa a surgir dos pés e começa a tomar todo o seu corpo, uma doença cheia de infecção, que cheirava mal. E ele pega num caco de telha para raspar aquela infecção, junto à cinza da fogueira, e ele ouve a sua mulher dizer: Jó, tu ainda amas a Deus nesse sofrimento, já não basta aquilo que perdemos, já não basta tudo o que aconteceu, como é que tu podes ainda amar a Deus? Como é que tu podes ainda te manteres fiel a Deus? Oh Jó, simplesmente renuncia a Deus e mata-te. Mas Jó respondeu: como fala uma louca, assim falas tu. Nós aceitamos o bem de Deus e não vamos aceitar o mal. Jó capítulo 2, 9 e 10. O livro de Jó vale a pena ser estudado por nós que passamos por um momento de sofrimento. Eu perdi o meu pai, estava a falar há pouco, bastante cedo, depois perdi a minha mãe também para um cancro. E nós temos esta luta diária quando os nossos queridos são ceifados, que nós pensamos que é tão cedo e que ainda tínhamos tanto para viver juntos. E vem esta questão, mas o livro de Jó vale a pena ser estudado, porque nós vamos entender que depois de uma longa conversa que Jó tem com Deus e que os seus amigos têm consigo mesmo, Jó chega à consciência. E no capítulo 42, verso 5, ele diz o seguinte: meus ouvidos já tinham ouvido falar acerca do teu respeito, Deus. Meus ouvidos já tinham ouvido falar acerca do teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Foi na miséria, foi quando ele não tinha nada, quando ele não tinha sequer o carinho da esposa, quando ele tinha perdido os filhos, quando ele tinha perdido a riqueza, quando ele tinha perdido a saúde, quando ele não tinha nada. Ele descobriu que afinal tinha tudo. Ele tinha Deus. Ele tinha um Deus que nunca o abandonou no sofrimento, que nunca o abandonou na dor. Um Deus que, sim, permitiu que Satanás trouxesse a dor, permitiu que trouxesse o sofrimento. Mas tal como a mulher de Jó, talvez nós ficamos com estas questões. A dúvida agarra-se a nós, à nossa mente, e perdemos coragem, pensamos o que é que vai acontecer. Se nós não tivermos fé num Deus bom, nós vemos rapidamente cercados de ameaças, tudo à nossa volta. Podes passar? O nosso medo acaba por ficar compactado. Perigos desconhecidos ameaçam o nosso dia a dia. Nós temos a impressão que somos ameaçados anonimamente, às vezes através de telefonemas, às vezes através do negócio que estávamos a fazer no LX e não correu bem, às vezes através de um diálogo que tivemos numa rede social e de repente ficamos com medo. E se essa pessoa vier atrás de mim? E se essa pessoa me perseguir? Ou talvez aconteça uma catástrofe natural, um acidente na nossa vida, nas nossas casas, ou até mesmo nas férias. Todos nós temos medo de sofrer um acidente terrível. Todos nós temos medo que apanhemos uma doença, que tenhamos que lutar pelas nossas vidas e passar por um tempo tão terrível. Talvez até um divórcio, um namoro que correu mal, e parece que o nosso mundo de repente desabou. Os problemas da família à nossa volta, o nosso círculo de relacionamentos começa a falhar. As pessoas que nós esperávamos que nos apoiavam deixam de nos apoiar e nós perdemos o contacto com aquele que é mais importante. O perigo maior, irmãos e amigos e jovens, podes passar, não é o desconhecido. O perigo maior que nós temos é o abuso do livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio é um conceito fundamental para percebermos a liberdade que nós temos. Deus quer que nós o adoremos de uma forma livre e não obrigatória. Deus quer que nós escolhemos segui-lo e não que Ele nos obrigue a seguir. O inimigo muitas vezes entra sem ser convidado, arromba na porta da nossa casa, traz doenças na nossa família. Terroristas, tiranos, criminosos de guerra se levantam, como vimos essas imagens, ditadores que são mais perigosos do que lobos. Eles abusam do livre-arbítrio. O homem e querem alcançar objetivos maus.
Mas o pior é que esses líderes que deviam de cuidar do seu povo, acabam por abusar do seu povo, e depois de terem o seu povo, não estão contentes com o seu povo e querem conquistar os povos à sua volta. O homem tem livre-arbítrio porque Deus quer que nós sejamos livres. Deus deu o livre-arbítrio, a liberdade de nós escolhermos. Deus deu esse livre-arbítrio. E Deus não pode interferir cada vez que alguma coisa corre mal, porque senão está a pôr em causa o nosso livre-arbítrio. Deus não intervém cada vez que alguma coisa corre mal, porque Deus sabe que nós sofremos consequências dos nossos atos, mas infelizmente sofremos também consequências de outras pessoas que fazem um abuso de poder e o abuso do livre-arbítrio. E nós precisamos então entender aquilo que Deus nos quer falar através da sua palavra. E o que Deus quer falar através da sua palavra é que, apesar deste abuso do livre-arbítrio, podes passar, em que é o problema central do ser humano, em que começa a usar mal a sua liberdade de escolha. Então, desde o início da humanidade, nós estamos a abusar dessa liberdade de escolha. Adão e Eva abusaram. Quando Deus disse, vocês podem comer toda a árvore, só não comam desta. Quando comerem destas, vocês vão morrer. Mas deu Deus liberdade. Deus podia pôr uma cerca em volta, Deus podia pôr um escudo de segurança, como pôs mais tarde, com uma espada flamejante à volta da árvore, mas Ele deixou a árvore acessível, para que eles tivessem liberdade de escolha, de escolher servir a Deus, obedecer a Deus, ou seguir o seu próprio caminho. E é isso que Deus te dá. Tu podes escolher seguir a Deus ou seguir o teu próprio caminho. Mas este ódio, brigas, guerras e misérias vêm da separação que existe eterna de Deus, e são as consequências do abuso do livre-arbítrio. Então é importante nós encararmos factos óbvios, fatos. Quando nós olhamos para os ataques terroristas de 11 de setembro, ou outros que têm acontecido, nós vemos que foi obras de homens loucos, homens que pensaram atingir uma sociedade e um país e levam, não é importante, das suas próprias vidas morrerem. Levaram 200, 300, 600, 700 vidas que iam dentro dos aviões e ceifaram milhões que estavam a trabalhar naqueles prédios. O abuso do livre-arbítrio. Ao invés de nós, em vez da humanidade reconhecer a sua culpa, nós acusamos Deus e Deus, porquê é que tu permitiste isto? Como se Deus tivesse culpa das más decisões dos homens. Às vezes nós arrastamos Deus para o banco dos réus e levamos a tribunal, dizemos, Deus, tu és culpado de todo o sofrimento que eu tenho da minha vida. Deus, tu és culpado do sofrimento que eu tenho sofrido. Mas Deus te dá a liberdade de escolha. Se olharmos para as estatísticas das mortes do século passado, do século XX, nós teremos o seguinte quadro. As guerras e os terrorismos foram muitas, 300 milhões de vidas. Resultado da violência humana. Ou seja, estas milhões de vidas, 300 milhões de vidas que foram ceifadas por causa da violência humana. Quando nós olhamos para as catástrofes naturais como terremotos ou marmotos, ou seja o que for, nós vamos ver que o número de mortes foi muito menor. Então, podes passar, já que Deus deu o livre-arbítrio ao homem, nós temos que então mudar a questão. Não é porque Deus permite isso, a questão é, porque é que o homem permite isso? Porque é que nós fechamos os olhos face à injustiça à nossa volta? Nós temos que nos perguntar, porque é que nós, seres humanos, somos rápidos a culpar e a acusar Deus ao mesmo tempo e somos tão cegos ao abuso do livre-arbítrio? A Bíblia dá-nos uma resposta. Nós vimos isso na lição anterior, quando falámos no caminho da felicidade. Nós não perguntamos respostas ao caminho de Deus, ou à opinião de Deus, e buscamos a felicidade pelos nossos próprios caminhos humanos. E de repente, só quando batemos com a cabeça na parede e tudo começa a correr mal, então nós nos voltamos para Deus e dizemos, Deus, ajuda-me. Porque nós já somos decididos pelo princípio que está desde o Éden, do nosso egoísmo. Eu sou dono do meu destino, eu sou dono das minhas decisões, eu quero ser independente de Deus, porque eu quero tomar as minhas decisões. Eu não vou fazer as coisas porque os meus pais dizem para fazer, eu não vou fazer as coisas porque a Bíblia diz para fazer, eu não vou fazer as coisas porque Deus diz para fazer. E essa é a tentação que veio sempre à cabeça, essa é a tentação que Satanás fez com Adão e Eva e continua a fazer connosco todos os dias. Tu não precisas fazer o que os outros dizem para fazer, tu deves viver a tua vida. Mas o resultado disso é o pecado. E o salário do pecado é a morte. Mas Deus diz aos primeiros seres humanos, não comam daquela árvore, não comem daquela árvore, porque no dia que comerem, vocês vão morrer.
Para o homem a morte era terrível, eles nem sabiam que era a morte na altura. A Bíblia diz que a morte é o resultado do nosso afastamento de Deus. Então qual é a nossa responsabilidade? Podes passar. Se nós, os seres humanos, não nos arrependermos do abuso que fazemos do livre-arbítrio, se nós não nos voltarmos para Deus, se nós não olharmos para aqueles sinais, como víamos no vídeo, que Deus nos deixa todos os dias à nossa volta, nós vamos estar também separados de Deus. Mas o problema é que não vamos estar apenas só aqui nesta vida, mas vamos estar por toda a eternidade. Então a mensagem da Bíblia é resumida na seguinte forma: Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, como alguém que se vê ao espelho, para poder comunicar e ter relacionamento com Deus. Para que esse relacionamento fosse real, Deus criou o homem e lhe deu liberdade de escolha. Ele diz assim: eu te crio, eu te dou a vida, mas eu quero que tu me escolhas a mim. Imaginem o que é que vocês viveram naqueles países onde são os pais que decidem os casamentos, ou os avós, ou o chefe da tribo. E sabem que há meninas da vossa idade? Nós temos já um missionário que tem uma casa de refúgio. Por exemplo, na Guiné-Bissau, medidas são entregas a velhos para casarem, simplesmente porque os pais precisavam de dinheiro ou precisavam de status social. E elas não tiveram escolha, e elas são arrastadas para um relacionamento de sofrimento e de dor terrível. Pois esse sofrimento de dor terrível é como o pecado. Quando nós nos afastamos de Deus, nós ficamos numa situação terrível, numa separação eterna. A Bíblia chama de uma separação eterna de inferno. Há muita gente que vive o inferno aqui, mas o inferno na eternidade ainda é muito pior do que o inferno aqui. Mas eu tenho boas notícias, podes passar? É que o amor de Deus é enorme. Deus ama-te, Deus ama-te, Deus ama-te. Deus ama-te a ti, mesmo quando nós fazemos coisas erradas, mesmo quando nós fazemos loucuras, Deus continua a nos amar. Deus não ama as nossas loucuras, Deus não gosta dos nossos desvarios, mas Deus gosta de nós. E Deus te ama. E a palavra de Deus nos diz que Ele ama de tal maneira que deu o melhor que tinha e continua a dar o melhor que tinha. Então a mensagem da Bíblia pode ser resumida de uma seguinte forma: Deus criou o homem à sua imagem para ter relacionamento com Ele. O ser humano abusou deste relacionamento que tinha, do livre-arbítrio que tinha, e escolheu a separação. Mas Deus, que ama tanto o ser humano, fez tudo o que era necessário para voltarmos a ter relacionamento com Ele, quando enviou o seu Filho Jesus Cristo. E a sentença de morte que nós merecíamos, Jesus morreu no nosso lugar. Então nós recebemos agora uma nova oportunidade para usarmos o nosso livre-arbítrio da forma correta. Nós podemos escolher: eu vou seguir Jesus, eu vou aceitar Jesus, eu vou fazer o que Deus me diz para fazer, eu vou viver a minha vida ouvindo e vendo os seus sinais. Nós recebemos esta oportunidade de fazermos uso do nosso livre-arbítrio e de sermos nós a escolher: eu escolho Jesus. Podes passar? Assim vemos Deus de maneira nenhuma. Deus não quer que nós mereçamos este castigo eterno. A palavra de Deus é muito clara quando diz que Deus amou o homem, a mulher, a criança, o jovem, o adolescente. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que crê em Jesus não morra, mas tenha a vida eterna. Deus te ama e Deus deu tudo o que tu precisas para ter um relacionamento com Ele. Deus deu tudo o que tu precisas para seres novamente ligado a Ele. E na sua presença nós temos paz, alegria, gozo, segurança. Deus ama mesmo as pessoas que usam e abusam do seu livre-arbítrio, das suas más escolhas. Deus te ama quando tu escolhes um relacionamento que te traz dor e prisão. Deus te ama a mesma. Deus te ama quando tu escolhes um grupo de amigos que te levam a fazer coisas que tu não queres fazer por causa da pressão. Deus te ama a mesma. Deus te ama quando tu experimentas coisas que te oferecem e sabes que é pecado contra Deus. Deus continua a te amar e Deus continua-te a chamar a cada dia. E continua a chamar-te de volta. Volta para mim. Porque tu tens livre-arbítrio. Tu tens liberdade de escolha. Então a pergunta não é: nós não vamos colocar Deus no banco dos réus. A pergunta não é: porque é que Deus permite isto. Nós sabemos que as consequências do livre-arbítrio têm levado o homem a tanto sofrimento. Nós merecíamos aquela morte eterna, mas Jesus tomou sobre si a nossa condenação. Nós merecíamos aquela morte eterna, mas Jesus escolheu nos dar vida. E cerca de 700 anos antes de Jesus, podes passar,
Um profeta disse o seguinte acerca dele. 700 anos antes da cruz, neste momento que nós vemos ali do filme de Jesus, antes daquele momento, Isaías via lá no capítulo 53, verso 5, dizia: Ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Ele foi moído pelas nossas iniquidades, os pecados que nós fazemos, mesmo conhecendo a palavra de Deus. Ele foi moído por esses pecados que nós fazemos, mesmo depois de decidirmos seguir a Deus. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Aleluia! Nós abusamos do livre-arbítrio. Eu abusei do livre-arbítrio. Eu escolhi andar uns anos longe de Deus, uns meses terríveis, que correu tudo mal. O meu relacionamento terminou. Os meus negócios foram por água abaixo. Os meus amigos viram em mim alguém agarrado aos vícios e à tristeza, enquanto os meus pais oravam por mim e não desistiram de mim. E de uma madrugada eu voltei-me para Deus e disse: Deus, eu tenho abusado do livre-arbítrio e as minhas escolhas só me têm levado a dor, sofrimento e pensamentos de morte. Mas eu recebo de volta o teu perdão, o teu amor. Eu aceito Jesus Cristo e o seu sacrifício como o meu sacrifício que paga os meus pecados e as minhas misérias. Porque sei que Jesus foi moído pelas minhas iniquidades, pecado com consciência. E o castigo que me traz a paz está sobre ele. Nesta noite, ao fim de tarde, podemos perguntar: será que o homem não pode voltar para Deus através do livre-arbítrio? Sim, Deus não te vai obrigar. A religião pode te obrigar, muitas coisas podem te obrigar, e até o diabo às vezes te obriga a fazer coisas que tu não queres fazer quando estás debaixo do jugo do pecado. Mas nesta tarde Jesus diz: tira lá o jugo do pecado, tira lá o jugo da responsabilidade e coloca o meu jugo, o meu compromisso, o teu compromisso comigo diante de ti. Coloca o meu compromisso diante de ti. E quando nós fazemos isso, quando nós decidimos escolher isso, quando nós escolhemos decidir seguir Jesus, porque sem a morte substitutiva, a morte que nos substituiu, sem a morte substituída que Jesus fez por nós, seria impossível para o ser humano voltar a Deus, porque Deus é santo, mas Jesus morreu por nós, porque um homem e uma moça, um moço pecador precisa de perdão através de Deus. Foi por isso que Jesus morreu na cruz. Podes passar? Estou a terminar. Talvez Jesus não nos responde muitas vezes porque é que algumas coisas acontecem à nossa vida, porque é que certas fatalidades acontecem na nossa família. Talvez Ele não te responde sobre isso, mas Ele te diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então a vida de Jesus, o ministério de Jesus concentrava-se na pior fatalidade. Jesus não estava tão preocupado com doenças, ainda que Ele curou os doentes. Ele não estava tão preocupado com a morte física, ainda que Ele ressuscitou mortos. Ele não estava tão preocupado com as más escolhas, mas Ele estava preocupado com a nossa eternidade longe dEle. A morte eterna, a fatalidade eterna. Então Jesus veio morrer para que nós tenhamos vida. E Ele disse: quem crê em mim tem a vida eterna. A morte para nós é um elevador para o céu. A morte para nós é uma serva que nos leva para os braços de Jesus. Nós não temos medo de morrer, porque nós sabemos que aconteça o que acontecer, nós estaremos para sempre com Ele. Eu sei que nós somos alcançados às vezes por situações e fatalidades duras, dolorosas na nossa vida, e às vezes nós perguntamos, como eu perguntei às vezes: oh Deus, mas porquê isto, Deus? Oh Deus, mas porquê isto, Deus? Eu não entendo, mas porque eu já tinha aprendido, só há uma decisão: eu não entendo, mas eu me entrego a Ti, seja feita a Tua vontade. E quando nós declaramos que a vontade de Deus se torna a nossa vontade, tudo é transformado, há esperança, há futuro. Jesus, o próprio Filho de Deus na cruz gritou: Deus meu, por que me desamparastes? Naquela hora mais dura, Ele permaneceu ligado a Pai.
Ele fala com o Pai no meio daquele sofrimento, e quando ele diz, está consumado, e logo a seguir diz, Pai, eu entrego nas tuas mãos o meu espírito. Então nós vemos que Jesus nos quer dar vida, e ele disse em João 14:19, porque eu vivo, vós vivereis. Então podemos estar certos que Jesus conhece todas as nossas lágrimas. Podes passar. Jesus conhece todas as nossas lágrimas. A Bíblia diz no Salmo 56:9 que as nossas lágrimas estão registadas num livro. Então Ele conhece todos os nossos sofrimentos. Quando estivermos com Deus na vida eterna, nós vamos entender e ter respostas a todas as perguntas que nós não temos. Uma das perguntas, eu estava a começar o meu ministério como pastor. Passado poucos anos, o meu pai morre. E naquela madrugada que eu estava diante do caixão, eu dizia, Deus, porquê isto? Porquê eu isto? Eu já te entreguei a minha vida, eu já te dei tudo o que tenho. Eu já decidi seguir-te e agora tu tiras-me este homem que eu esperava que me ajudasse, que estivesse ao meu lado. Eu não entendi. Ainda hoje eu não entendo. Mas eu tenho a certeza que todas as coisas no conjunto vão cooperar para o bem. E eu tenho a certeza que a Bíblia diz que Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Deus vai limpar dos teus olhos toda a lágrima. Apocalipse 21:4, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Podes passar. A pergunta é, porquê é que Deus permite isto? Porquê é que Deus permite isto? Porquê é que Deus permite o sofrimento? Então, leva-nos à pergunta, o que é que eu faço com o uso do meu livre-arbítrio? Queremos continuar servindo os nossos próprios objetivos ou vamos escolher servir a Deus? Deus, em seu infinito amor, está disposto a perdoar os nossos pecados. Podes passar? E jogá-los nas profundezas dos mares. O nosso único limite é o nosso livre-arbítrio. Deus não te vai obrigar. Ele bate à porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar. E é isso que Jesus faz contigo nesta tarde. Se tu abris a porta, Ele vai entrar. Ele vai estar contigo. Quando passares pelo vale, quando passares pelo luto, quando passares pelas dores, terás um companheiro que nunca te vai abandonar. Queremos nós ter um relacionamento com Deus e o seu amor? Ou queremos nós seguir o nosso próprio caminho independente de Deus? Olha, vale 1000 vezes mais usar a nossa liberdade de escolha para dizer, eu escolho Cristo, eu escolho Jesus, eu escolho Jesus e vou segui-lo, custe o que custar, venha o que vier. Eu vou obedecer à sua palavra. E quando estiver aqui numa piscina para ser batizada ou batizada, eu vou dizer, eu prometo seguir a Jesus, custe o que custar, venha o que vier. E quando assumimos este compromisso com Jesus, nós temos a sua presença constante na nossa vida e nós temos a presença de alguém que nunca nos vai abandonar. Eu não sei se tem entre nós alguém que ainda não tomou uma decisão por Jesus. Talvez alguém que até culpa Deus das coisas más que aconteceram na sua vida ou na sua família. Talvez alguém que até culpa Deus por causa da situação em que está. E diz, Deus, porquê é que tu permites isto? Deus dá liberdade de escolha. E quando nós escolhemos mal, nós nos metemos em sarilhos. Mas quando nós escolhemos o caminho da vida, nós temos paz e segurança. A terminar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Está entre nós alguém que quer livremente escolher, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu aceito o perdão de Deus, eu aceito o amor de Deus, eu aceito o sacrifício de Jesus Cristo e quero tomar uma decisão de fé e pertencer a esta família que vive na confiança e na dependência de Jesus. Queres receber Jesus nesta tarde? Talvez ainda não tomaste uma decisão pública, mas nesta tarde dizes, há muita coisa que eu não entendo, há muita coisa que eu não compreendo, mas eu já entendi que Deus me ama, que Deus deu Jesus e que Jesus deu a sua vida e eu recebo a vida de Jesus. Está entre nós alguém? Pode levantar-se o braço e nós vamos orar. Uma decisão pessoal, livre-arbítrio, liberdade de escolha, liberdade de escolha, liberdade de escolha. Se calhar já todos tomaram a decisão. Há vezes aqueles que estão lá em casa é que precisam tomar a decisão. Às vezes os amigos que não vieram precisam tomar a decisão. Então vamos falar a eles. Quando eles perguntarem se Deus é tão bom, o teu Deus,
Porque é que Ele permite isso? Deus permite porque Deus quer que tu tenhas relacionamento com Ele por escolha tua e não por obrigação. Por isso vamos ficar em pé e vamos escolher Jesus. Vamos escolher Jesus, vamos escolher seguir Jesus, custa o que estar, venha o que vier. Vamos descer às águas do batismo. Aqueles que não são batizados, está na altura de dizerem: pastor, escreva aí o meu nome. Colocamos ali o slide para vocês se inscreverem. Vão lá, inscrevam-se no formulário da app ou da adlisboa.pt e digam: eu quero ser batizado, eu quero assumir o compromisso de Jesus, eu quero seguir a Jesus e servir a Jesus. E quando tomares essa decisão, muitos vão tentar impedir de continuar, mas Ele é fiel e Ele está aqui. Nós queremos ver o próximo culto de batismo, só jovens e adolescentes e idosos também, claro, a dizerem: eu escolho Jesus, eu escolho Jesus. Mesmo que os meus amigos dizem: mas onde é que está o teu Deus? Porquê que o teu Deus permite o sofrimento? Eu escolho Jesus, porque Ele me deu a vida, Ele nunca me deixará, Ele está comigo. Porque Ele disse: mesmo que o teu pai e a tua mãe te abandonem, eu, teu Deus, não te deixarei, nem nunca te abandonarei. Por isso escolham Jesus.